Gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre as três coroas. Uma das palavras que com certeza eu e você temos ouvido muito nestas últimas semanas é a palavra coronavírus. Esse nome é derivado da forma que esse vírus ele tem quando observado com os instrumentos adequados. Os cientistas, ao observarem a superfície desse vírus, desse tipo de vírus, identificaram certas pontas que lembram uma espécie de coroa. Por isso, esse nome foi dado a esse tipo de vírus, coronavírus. Mas diferente do que a alusão comum a uma coroa deve nos dar, a imagem do coronavírus para nós é de terror, de tristeza, de angústia, para alguns até mesmo de morte. Todos nós estamos sofrendo por causa desta primeira coroa. Mas eu gostaria de trazer para você uma palavra de esperança nesse tempo. E lembrar a você que a palavra de Deus fala de outras coroas. E eu quero trazer outras duas coroas que podem ser de grande ajuda a você nesse período de quarentena. Essa segunda coroa da qual eu quero falar aqui com você, ela nos é apresentada nos evangelhos. O evangelho de Mateus, capítulo 27, nos fala de Jesus sendo traído, entregue a um grupo de juízes que o julgam e condenado. E quando condenado, Jesus é alvo de zombaria. O versículo 27 de Mateus, capítulo 27, diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Jesus estava sendo alvo de zombaria. A coroa que lhe puseram na cabeça não era uma coroa que possuía pontas de ouro, que lembravam a glória de um verdadeiro rei, mas pontas espinhentas que serviam para humilhá-lo, para feri-lo, para causar-lhe dor. E Jesus, ele veste esses trajes, ele deixa-se ser alvo dessa zombaria. Por que ele faz? Por que Jesus faz isso? É porque nesse momento Jesus estava tomando sobre si os espinhos que deveriam ser cravados em nós. Ele estava tomando sobre si as nossas maldições. Lá no início da história da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, nós encontramos o primeiro homem, a primeira mulher, quebrando o seu relacionamento com Deus, caindo em pecado, seguindo a sugestão da serpente, de Satanás, e rompendo seu relacionamento privilegiado com o Criador. E por causa dessa queda, por causa desse pecado, uma das palavras que Deus diz a Adão, o primeiro homem, é o seguinte, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, o homem ia sentir no seu trabalho cotidiano a maldição de Deus pelo seu pecado. A terra ia produzir plantas
com espinhos, cardos e abrolhos, queriam feri-lo no processo do tratamento da terra. Aqueles soldados que humilharam Jesus pegaram esses cardos e abrolhos, esses espinhos, com elas teceram essa coroa de humilhação, essa coroa de vergonha, essa coroa de dor, e a colocaram sobre Jesus. Isso deve trazer esperança para o nosso coração, sabe por quê? Porque Jesus assumiu esse papel no nosso lugar. Ele assumiu esse lugar, o lugar que nós deveríamos ocupar. Era sobre nós que os cardos e abrolhos deveriam cair, ser cravados. Nós deveríamos ser alvos dessa maldição. Deus a colocou sobre seu próprio Filho unigênito. O Filho de Deus, Jesus, o Verbo encarnado, foi humilhado por nós com essa segunda coroa. Mas há uma terceira coroa. A questão não ficou apenas no fato de Jesus assumir uma maldição, ou esta maldição no nosso lugar. Há uma coroa prometida para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, enquanto estava preso e aguardando uma sentença que ele sabia que seria uma sentença de condenação, de morte, por pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, ele diz a Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, e eu vou ler aqui a partir do versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo também estava ali como Jesus, sendo humilhado na prisão, sabendo que cairia sobre ele uma sentença de morte, mas ele não estava desanimado. Por quê? Porque ele podia dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Ele havia depositado toda a sua confiança no Senhor Jesus, tinha a garantia do perdão dos seus pecados e sabia que no encerramento da sua carreira, da sua jornada, Deus tinha para ele um prêmio garantido e guardado. Não mais a coroa de humilhação, não a coroa de espinhos, mas a coroa da justiça. A justiça de Cristo estava revestindo a vida do apóstolo Paulo. E sabe qual que é a bênção desse texto? É que Paulo diz, essa promessa não é apenas para mim, é para todos quantos amam a sua vinda. Ela é para você também, para você que crê em Jesus Cristo e coloca a sua esperança no Senhor Jesus, na obra de Cristo, na cruz do Calvário por nós. Jesus ressuscitou, ele venceu a maldição. E todos aqueles que creem nas promessas associadas a Cristo, a volta do Senhor Jesus, têm garantida a vida eterna. Essa coroa de justiça também é para mim e é para você. Portanto, nós que temos sido privados de tantos privilégios nesses dias, né, temos sofrido com a primeira coroa, o coronavírus. Restrições, doenças, medos, inseguranças, incertezas. Saiba, Jesus tomou a coroa da maldição no seu lugar, para que a coroa da justiça nos fosse garantida. Que assim Deus abençoe seu coração e fortaleça a sua fé nesses dias para a glória dele.